Tricolores, amigos, se na vida a gente não vive só de notícia boa, no futebol também não é diferente. Tivemos uma notícia ruim hoje, jogador que está fora da Copa do Brasil, tem jornalista aí tentando plantar crise, desestabilizar o Fluminense. A gente vai falar um pouquinho desses temas. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Harrison Farina. Esse aqui é o canal Eu Sou Tricolor, o canal da torcida do Fluminense. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e segue a gente lá no Instagram. Amigos, tivemos uma notícia ruim hoje. Jogador do Fluminense que está fora da Copa do Brasil. Eu estou falando especificamente do Alan, que foi contratado para vir para o lugar do Fred, que se aposentou, para ser o reserva imediato do Germancano. Mas, infelizmente, a documentação da China não chegou a tempo. Acabaram hoje, perdão pelo erro, acabou hoje o prazo de inscrições para a Copa do Brasil e o Alan não vai poder ser utilizado pelo Fluminense na competição. É uma perda. Aí você me pergunta, como é que é uma perda um jogador que sequer jogou, que sequer estreou? Como é que é desfalque quem nunca atuou pelo Fluminense? Exatamente por isso. Se ele foi contratado é para poder cobrir uma teórica carência do plantel, que é a posição de reserva ao Germancano. A gente só tem o Cano como centroavante do plantel e o Alan veio exatamente para poder cobrir essa carência no dia que a gente não poder contar com o Germancano e até mesmo, em detrimento de algumas situações do jogo, utilizar os dois juntos. O jogo contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais, é um jogo que eu vejo como emblemático, em que eu penso em como o Alan poderia ser útil. Um jogador de área, um jogador com mais estatura, um jogador que tira rápido, que sabe jogar de costas para o gol. Naquele dia eu me lembro bem que precisávamos muito de um jogador assim. A gente não tinha o Fred naquele jogo, não podia contar com o Fred, que ainda não tinha se aposentado, e a gente precisou muito de um jogador com mais estatura, um jogador para jogar de costas para o gol, para fazer o pivô, e a gente não pôde contar com um jogador com aquelas características. É uma pena. O Alan é um jogador não só identificado com o clube, mas um jogador com muita qualidade, e cada jogo tem uma história. Espero que não venha a fazer falta em algum desses jogos a presença do Alan, né, ou de um jogador como ele, já que a gente não vai poder contar, mas não deixa de ser uma notícia ruim para o Fluminense. E a outra coisa que eu queria falar é que teve uma entrevista que o Ganso deu para o jornalista Rica Perrone, né? Um jornalista que tem algumas posições que eu até concordo com ele, alguns posicionamentos que eu até concordo com ele, não só sobre futebol, sobre outros temas em geral, mas eu acho que o Rica não tem noção exata da grandeza do Fluminense. Ainda que ele próprio queira se colocar fora dessa grande mídia, como ele próprio se posiciona, ainda que ele não queira se contaminar, como ele próprio diz, a essa falácia de mesas esportivas, o qual ele está sempre debochando e criticando, eu acho que ele não tem a verdadeira noção do que é o Fluminense. Ele coloca para o nosso jogador Paulo Henrique Ganso que tem uma proposta de um time grande da Série A para o Ganso. E o Ganso simplesmente responde, mas eu já estou no time grande. Ele, não, mas é um outro time grande. Amigo, o Ganso não joga na Chapecoense. O Ganso não joga no Cuiabá. Que time grande pode seduzir mais o jogador do que o Fluminense? Acho que você não tem a verdadeira noção do que é o Fluminense. Vem da mídia de São Paulo, ele é um São Paulino. Se esconde ou não, todo mundo sabe que ele é. Eu acho que ele não tem noção da grandeza do Fluminense para tentar ficar plantando um tipo de situação dessa. O Ganso tentou rechaçar, tentou sair pela tangente, e ele foi insistente, perguntando o tempo de contrato, se tem multa, se a multa é alta. E o Ganso no final falou assim, deixa eu me divertir no Fluminense. Como quem diz, cara, não tô afim de saber disso. Pô, Rica, numa boa, vai estudar a história do Fluminense. Não, como você próprio diz, que não gosta de se deixar contaminar, que foi estudar futebol, que a faculdade não te ensinou a falar de futebol, como você mesmo disse. Então aproveita, já que você buscou para estudar sobre futebol, vai estudar sobre a história do Fluminense, vai buscar conhecimento do que é o Fluminense e não se deixa contaminar por essa falácia das mesas esportivas. Esse é o recado que a gente tem que passar. E amigos, estão tentando, de alguma forma ou de outra, desestabilizar o Fluminense. Ao mesmo tempo que vem os falsos ou verdadeiros elogios, verdadeiros,
porque eles não podem fugir ao óbvio e tem que noticiar o quanto o Fluminense está jogando bem, mas a gente percebe que nos comentários que eles não estão contentes com isso. Tem sempre um mais. Ah, o time está jogando bem, mas o Diniz está fazendo milagre, como se o Fluminense não tivesse bons valores tecnicamente para poder estar fazendo um grande campeonato. Ninguém esperava que o Fluminense fosse brigar pelo título. Peraí, pô, acho que também não é por aí. Mas estão tentando plantar algum tipo de crise, tentando aliciar jogador do Fluminense. Antes veio uma suposta proposta para o Nino, o que é natural quando o time está em evidência, jogadores em grande fase surgirem propostas. Agora, esses dias, o Atlético Mineiro sondou o Fernando Diniz. Agora, o jornalista tentando mexer com a cabeça do jogador, dizendo que tem proposta de um outro grande clube da Série A. Enfim, estão tentando plantar algum tipo de notícia no Fluminense para desestabilizar, mas a gente já sabe como é que funciona. A gente percebe que o time está focado. Valeu muito ter ouvido essa entrevista do Nino, mesmo em meio a propostas, mesmo em meio a sondagem, ele se deu entrevista e se mostrou realmente focado no Fluminense, interessado nas competições que o Fluminense está disputando. Haja vista a última partida que ele fez contra o Bragantino, muito boa, mostrando estar realmente com a cabeça no clube. E não vai ser fácil não, amigos. Quando o clube está pagando em dia, quando o clube está em boa fase, quando os jogadores estão felizes, quando há essa sinergia, essa conexão da torcida, como está acontecendo agora junto com os jogadores, com a comissão técnica, vocês vão tentar, mas não vão conseguir desestabilizar o Fluminense. E vocês vão ter que aturar, vão ser obrigados a falar bem e, pelo que eu acho, vão ser obrigados a noticiar um título muito importante ainda nesse ano de 2022. Gente, esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreve aí, deixa o like, segue a gente lá no Instagram. Aqui a gente vai estar sempre junto, falando do Fluminense, fazendo resenhas, analisando as principais notícias. Quero agradecer o pessoal que tem feito comentários. Nem sempre a gente pode responder a todos, mas com certeza a gente fica muito contente com essa participação de vocês. E essa participação é fundamental para que o canal possa crescer cada vez mais. Esse foi mais um vídeo. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, galera!